Central de Radioproteção. Olá, pessoal da Central. Aqui quem fala é a Paola, sou especialista em proteção radiológica. E no vídeo de hoje, justamente em homenagem ao Outubro Rosa, eu vou falar a respeito de 5 fatos sobre proteção radiológica para mamografia que você precisa saber. O câncer de mama é o câncer que mais acomete o público feminino aqui no Brasil, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, e é justamente por essa razão que existem tantas políticas públicas para o incentivo do rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama. E é aí que nós temos inserida a mamografia, que é considerado o exame de imagem padrão ouro para fazer esse rastreamento precoce, pelo fato de que o equipamento costuma ser bem acessível, é bem disponível e também porque as imagens produzidas por esse equipamento possuem um valor diagnóstico muito precioso. Claro que para isso ser verdade, a gente precisa que o equipamento esteja em ótimas condições de funcionamento, que ele tenha passado por controles de qualidade. A gente precisa que a equipe técnica que faz os exames seja capacitada, que tenha domínio do equipamento e das técnicas de execução. E também, claro, precisamos de médicos radiologistas que sabem interpretar e categorizar adequadamente essas imagens. Mas quando a gente tem esse conjunto todo funcionando de fato, a mamografia se mostra muito efetiva no combate ao número de casos que são diagnosticados de modo tardio de câncer de mama. Bom, o primeiro fato que eu queria compartilhar aqui com vocês diz respeito à mamografia e ao uso do protetor de tireoide. É necessário ofertar para a paciente o uso do protetor de tireoide? A mamografia realmente aumenta as chances da gente ter câncer de tireoide? Como que funciona? Eu me lembro que em 2016 teve um vídeo que viralizou e foi muito compartilhado no WhatsApp de uma pessoa que alegava para que todas as pacientes que fossem fazer exame de mamografia exigissem o uso do protetor de tireoide porque a mamografia dava câncer de tireoide. E eu me lembro que logo após a publicação desse vídeo, no dia seguinte, eu que sempre trabalhei com proteção radiológica, nessa época eu já trabalhava com isso, eu lembro que na empresa que eu atuava, que vendia EPIs de proteção radiológica, o telefone não parava de tocar, porque as clínicas estavam desesperadas tentando comprar protetores de tireoide a mais para poder deixar na mamografia para atender a essa exigência que as pacientes começaram a fazer. E até aí, tudo bem, né? A gente sabe que do ponto de vista de proteção radiológica, de fato, você tem que sim ofertar para o paciente o EPI. Tanto é verdade que existem avisos de sinalização na sala, indicando para o próprio paciente observar, exigir e utilizar os EPIs de radioproteção. Só que tem um detalhe que nesses avisos não está aparente, mas na nossa norma está, que é o seguinte: o EPI pode e deve ser ofertado e deve ser utilizado pelo paciente desde que ele não interfira na imagem ou na execução do exame. O que isso quer dizer? Na mamografia, em virtude do design do protetor de tireoide, ele pode se tornar um problema no momento de manipulação e compressão da mama. Ele pode ficar entre a mama e a bandeja de compressão, causando um incômodo para a paciente. Ele pode acabar tampando estruturas de interesse durante o exame. Ele pode acabar sobrepondo algum dos detectores que fica abaixo do bucking e que dá a técnica automática de exposição, fazendo com que haja uma superexposição em virtude da densidade do chumbo que compõe aquele EPI. E no resumo da ópera, a gente pode constatar, portanto, que ele mais atrapalha do que ajuda durante a execução de um exame de mamografia. Tanto isso é verdade que, logo após esse rebuliço que surgiu em virtude desse vídeo, né, o Conselho Federal de Medicina fez uma publicação falando a respeito da não necessidade do uso do protetor de tireoide durante os exames de mamografia. E existem algumas razões por isso, tá? A primeira diz respeito à geometria do feixe que é disparado no momento do exame. O feixe de mamografia, ele é muito colimado
E também a quantidade de radiação que espalha para a tireoide, dado o distanciamento da mama até essa glândula, até essa região, e o nível de dose, o que chega ali é realmente um nível muito baixo. E boa parte da dose de radiação que chega na tireoide é dissipada, ou melhor, é espalhada por dentro do corpo da própria paciente. Portanto, o protetor de tireoide nessas condições pode de fato não ser tão efetivo, dado a finalidade de blindagem ali que ele teoricamente deveria atender. Em 2019, a minha orientadora de pós-graduação, a professora Ana Luísa Maltês, juntamente com um grupo de outros pesquisadores, fizeram um experimento para tentar averiguar a diferença de dose que chega na tireoide com protetor de tireoide e sem o protetor. E a conclusão que eles chegaram é que realmente a diferença é pouco significativa, o que significa que do ponto de vista de proteção radiológica, o uso do protetor de tireoide não é justificável e muito pelo contrário, pode atrapalhar a execução do exame, ficando na frente, já como eu comentei no início, e fazendo com que haja necessidade de repetição daquela imagem, ferindo os princípios de proteção radiológica, entendem? Então, resumindo, o uso do protetor de tireoide, embora na normativa diga que ele deve ser utilizado, ele não precisa ser utilizado porque com relação à segurança não faz diferença nenhuma. Ah, Paola, mas e se o paciente pediu o protetor de tireoide? Bom, você tem algumas alternativas. Você pode explicar para ele, isso que eu expliquei para vocês aqui agora, né, que realmente não tem essa correlação, não tem estudos que correlacionam aumento de câncer de tireoide com mamografia. Você pode explicar para ele que o protetor pode atrapalhar na execução do exame. E se mesmo assim ele insistir e ele querer utilizar, você pode até mesmo mostrar o reporte do Conselho Federal de Medicina, que fala que não precisa. Já presenciei muitas clínicas de mamografia terem esse reporte ali dentro, para caso o paciente peça, eles possam mostrar. Mas se de qualquer forma o paciente exigir e alegar que ele não vai executar o exame, se você não ofertar um protetor para ele, você pode ter na instalação um protetor que tenha esse design aqui que eu estou mostrando para vocês, onde ele é mais retinho e não tem aquela aba que tampa a região do tórax, ou caso você só tenha esse com a aba, você pode girar ele ao contrário. A parte que tem o velcro não costuma ter chumbo. Alguns fabricantes têm, alguns não têm. Mas como nós constatamos, a partir dos estudos que existem, que realmente não há diferença significativa na dose na tireoide com e sem a proteção, a gente usa como um amparo psicológico e não como um amparo de proteção, tá? Então, a gente sabe que na mamografia a paciente tem que estar colaborativa, do contrário o exame não sai. Então, para evitar esse problema, de ter esse atrito com o paciente, você oferta e usa dessa maneira, O paciente não vai saber e, para fins práticos, não vai fazer diferença. Bom, o segundo fato que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre proteção radiológica em mamografia é o fato de que quase sempre, ou melhor, quase nunca, as salas de mamografia precisam de blindagem nas paredes, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente abre uma instalação, ou existe uma instalação ali de radiodiagnóstico que tem o serviço de mamografia, pelo fato do equipamento ser um emissor de radiação ionizante, existe uma exigência lá no normativo RDC 611 da Vigilância Sanitária para a obtenção do alvará, que é o tal do cálculo de blindagem, que basicamente é um documento que vai constar a blindagem que tem que ser aplicada em cada parede, em cada porta, em cada anteparo, em cada barreira da instalação, da sala, aonde está o equipamento emissor de radiação. E quando a gente faz esse cálculo de blindagem, tem uma conta que a gente executa, que inclusive eu faço esse serviço juntamente com o físico Ivan, na VIX, sempre aparece aqui nos vídeos, a gente trabalha juntos. Então a gente faz esses cálculos para ter essa estimativa de blindagem que precisa ser aplicado nas paredes e tem muitas coisas que vão influenciar esse cálculo, para determinar qual é a espessura de blindagem, que pode ser tanto chumbo quanto argamassa baritada. Então, alguns fatores que a gente leva em consideração, por exemplo, é a faixa de energia que aquele equipamento trabalha, quantos kVs ele vai utilizar para poder formar as imagens, o kV máximo de cada equipamento. A gente vai levar em consideração o quanto aquele equipamento é utilizado na rotina da instalação, e a gente vai levar em consideração os ambientes que estão ao redor daquela instalação.
Então, a gente leva em consideração muitas coisas. Mas, de forma geral, quando aquele cálculo é executado, e ele precisa ser executado em virtude dessa exigência, né, para ter o alvará, quase sempre o resultado de blindagem dá um valor que o fato das paredes serem de alvenaria geralmente já é o suficiente para atenuar a radiação emitida pelo mamógrafo. E isso também tem relação pelo fato de que o feixe sempre é direcionado para baixo, e eventualmente ele vai ser angulado para algumas incidências mais oblíquas, por assim dizer, mas de modo geral é um feixe que não tem tanta energia e que tem um direcionamento meio que padrão ali, né, mais para a região inferior da sala, e isso faz com que quase sempre, ou melhor, quase nunca, seja necessário a aplicação de blindagem adicional nessas salas. Quase sempre a blindagem da própria parede já é o suficiente para atenuar. A gente comprova isso por meio de um teste que se chama levantamento radiométrico, aonde o físico vai até a instalação, faz as verificações de medição atrás de cada barreira para ver se não tem nível de radiação ultrapassando os limites que são estabelecidos na nossa normativa. Terceiro fato de proteção radiológica em mamografia. Portaria 2898 de 2013. Essa portaria é uma normativa da Vigilância Sanitária que foi instaurada em 2013 que ela traz para a gente o Programa de Garantia de Qualidade em Mamografia. E por que surgiu essa norma, né? Antigamente, lá em 2013, a norma nacional que nós tínhamos em vigor sobre proteção radiológica era a falecida Portaria 453. E justamente por ela ser muito antiga, de 1998, ela era um pouco defasada com relação a alguns aspectos de qualidade. E para mamografia, ela já não estava sendo suficiente para atender os requisitos. E isso acontece porque, dentre todas as modalidades de imagem que nós temos, a mamografia é o exame que vai demandar uma imagem com maior acuidade, com maior resolução, com maior detalhamento, onde o controle de qualidade realmente é imprescindível. Por quê? Porque se a gente tem uma mamografia que é mal feita, ela é pior do que se o paciente não fizesse mamografia. Por quê? Imagine que você vai fazer um exame num equipamento muito ruim, numa instalação ruim, que não tem protocolos e tudo mais, e aquela imagem perde a acuidade, perde a precisão diagnóstica e de repente ela é laudada como um falso negativo, por exemplo, que seria indicar que não tem uma lesão aonde poderia haver. Como o intervalo de exames de mamografia é a cada 2 anos, você imagina se tinha alguma lesão ali que passou despercebido e o médico não percebeu, só 2 anos depois a paciente vai voltar a fazer o exame, tá com um câncer que já está num estágio super avançado. Então, isso que é a problemática de um exame que não tem qualidade. Então, para resolver esse problema, a vigilância resolveu instaurar esse programa de garantia de qualidade em mamografia em parceria com o INCA. E como que funciona? A vigilância sanitária cuida do aspecto de proteção radiológica, enquanto que o INCA cuida do aspecto de qualidade de imagem. Por quê? Qualidade e segurança andam lado a lado. Não tem qualidade sem proteção radiológica e não tem proteção radiológica sem qualidade de imagem. Então, cada um desses órgãos faz a sua parte, basta que as instalações de mamografia se cadastrem no site do INCA, no site do Programa Nacional de Qualidade em Mamografia, e eles vão fazer essa avaliação em conjunto. Então, o INCA manda para a instalação um kitzinho com dosímetros e um negocinho para fazer verificação de qualidade de imagem, e a instalação devolve esse kitzinho e também devolve um grupo de imagens, um grupo de exames ali que tenha sido feito e escolhido randomicamente, aleatoriamente, para que eles avaliem, né, imagens com o laudo, inclusive, para que eles avaliem se o laudo e as imagens condizem e se seguem os padrões que são estabelecidos aí para categorização de imagens mamográficas. E a questão de você se inscrever no programa de garantia de qualidade de mamografia fica a cargo da instalação. A clínica que precisa buscar se inscrever, seguir as recomendações que eles vão fornecer para você poder ter a sua avaliação, né? E a vigilância sanitária vai cobrar. Se você não tiver seguindo esses requisitos, dado que é uma normativa federal, você pode ser penalizado. Claro que vai variar muito da região. Tem lugares onde a vigilância cobra um pouco mais, tem lugares onde a vigilância cobra um pouco menos, mas é interessante saber que existe essa exigência normativa em vigor. Quarto fato de proteção radiológica em mamografia. A área da mamografia é onde a gente tem o menor nível
de dose ocupacional, ou pelo menos um dos menores. A gente sabe que, por exemplo, densitometria óssea quase que não existe exposição ocupacional, o nível realmente é muito baixo, mas além da densitometria, a mamografia também é uma área onde a gente tem um nível muito baixo de exposição, justamente em virtude do fato de que as pacientes quase sempre são colaborativas, não se faz necessário o apoio do técnico para imobilizar a paciente ou para segurar, mesmo porque o técnico precisa estar atrás do comando para poder acionar o disparo. Mamografia não tem o disparo em formato de perinha, onde você consegue puxar o cordão e disparar uma certa distância, mais próximo ou mais longe. Na mamografia, o comando, geralmente fica ali do lado do equipamento e você tem que estar atrás dele para conseguir efetuar o disparo de modo correto. E também, claro, o comando da mamografia é sempre blindado, então, portanto, a pessoa que está ali atrás vai estar sempre protegida contra a radiação espalhada durante o exame. Além disso, os profissionais da mamografia passam pela monitoração ocupacional, ou seja, monitoração individual feito com o dosímetro, aquele dispositivo que é utilizado na altura do tórax, e a gente sabe que os registros de dose dos profissionais que atuam na mamografia realmente é muito baixo, quase sempre nível de radiação de fundo, e quando dá alterado é um nível muito, muito baixo. Poucas alterações ali, poucos milissieverts de diferença. Quinto e último fato de proteção radiológica para mamografia: os testes diários de mamografia exigidos pela RDC 611 e pela IN 92. Embora esteja mais relacionado a controle de qualidade do que a proteção radiológica, como eu falei há pouco, controle de qualidade e proteção radiológica andam lado a lado, não existe um sem o outro. E o que acontece? A gente teve uma mudança na nossa normativa de proteção radiológica, que foi bem recente, foi em 2022, inclusive, ano passado, no quesito de periodicidade do teste de qualidade de imagem da mamografia. Tínhamos um teste realizado com um simulador de mama, também chamado de Phantom, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que era feito mensalmente para finalidades de garantia de qualidade da imagem, para saber se o teu mamógrafo estava conseguindo replicar técnicas de exposição adequadas a ponto de demonstrar minimamente o que deveria ser visualizado numa mama real, especialmente em condições onde há lesão, possível lesão, câncer, alguma coisa oculta no meio do tecido. Então, é um teste realmente muito importante para a modalidade de mamografia. E ele tinha essa periodicidade, mas justamente dada a perícia que essa imagem precisa ter em virtude do valor diagnóstico, mudou-se essa periodicidade para diariamente. Então, esse teste ficou a cargo dos técnicos e tecnólogos de radiologia que são responsáveis pela execução dos exames rotineiros ali na instalação. Então, virou uma prática que deve ser feita diariamente com os resultados anotados, ou seja, assentados em registro do acompanhamento diário. Tanto a imagem deve ser arquivada, quanto os dados de análise. Quais dados? Os dados de qualidade de imagem. Então, cada Phantom vai ter algumas estruturas no seu interior que devem ser visualizadas. Microcalcificações, grades, massas, coisas nesse sentido. Então, tudo isso tem que ser visível em uma certa quantidade, e se não for visível, significa que a imagem está ruim, o mamógrafo está com alguma coisa ali, e a rotina não pode dar sequência, porque se der sequência, você vai estar fazendo um exame com qualidade ruim e vai estar ocultando, possivelmente, lesões que poderiam estar aparecendo no exame e não estão. Então, realmente é importante, justamente pelo aspecto próprio da qualidade de imagem, de ter um exame bem feito, mas também por uma questão legal, já que é uma exigência da vigilância sanitária. Se a vigilância vai até a sua instalação fazer a inspeção e você não tem instaurado esse controle diário de imagens da mamografia, é um problema. E por que disso? Imagine que se um dia um paciente fez um exame na instalação e, sei lá, dali no futuro, essa pessoa teve um câncer que foi apontado que estava avançado e ela vai processar a instalação dizendo que foi um exame mal feito e passou batido naquela circunstância. Um jeito que tem para contornar isso é você provar as condições que estavam no mamógrafo no dia que aquela pessoa executou o exame. Então, por isso da importância do assentamento de dados, para você ter registro e ter rastreabilidade das condições do seu equipamento.
Pois muito bem, pessoal da Central. Então, esse vídeo aí eu trouxe 5 fatos a respeito de proteção radiológica na mamografia. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas que você acha que possam gostar. Siga a gente aqui na página da Central de Radioproteção e, não sei se vocês sabem, mas já compartilhando, eu também tenho um outro canal de divulgação científica que chama Radiação para Leigos, onde eu falo dessa temática de um modo mais geral para a sociedade, de modo bem mais simplista, bem interessante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode me acompanhar por lá. Caso você precise de algum serviço de radioproteção, a Navix se encontra à disposição para atender você em qualquer aspecto que diga respeito a esse assunto. Então também tem aqui os nossos canais de contato para que você nos acione. E se você tiver alguma sugestão, algum tema que você gostaria que fosse trazido aqui na Central de Radioproteção, você pode comentar aqui abaixo no vídeo ou mesmo mandar para a gente pelo Instagram ou pelo e-mail, que também está aqui disposto na tela. E a gente vai sempre estar produzindo conteúdos aí para vocês relacionados a essa temática de modo mais simples possível. Muito obrigada e até o próximo vídeo.